Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ficar Imune. A gente está nas plataformas de podcast e também estamos no canal do YouTube, doutora Ana Carolina Alergista. Quem já conhece, curte, compartilha aí para todo mundo, aperta lá, né, ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios. E eu peço que compartilhem para quem vocês acham que esse vídeo vai ser interessante, que vai ajudar, alguém que precisa ouvir o que a gente está falando. A ideia é essa, a ideia é falar sobre alergia, imunidade e ajudar a melhorar a qualidade de vida de todo mundo, da família, né, das pessoas que podem se beneficiar com esse tema. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu queria, antes de começar, a gente vai falar sobre um tema importante, que é o HPV. Mas antes de começar, eu queria agradecer os patrocinadores. Então, o Hotel Giprita, em Ubatuba, o hotel que é a Pousada do Conde, em Campos do Jordão, e o restaurante Frederico, lá de Campos do Jordão também. E eu queria agradecer a presença da minha colega aqui de Taubaté, a doutora Eduarda Rodrigues de Toledo. Falei certinho, Certinho. Né, ela tem um Instagram, DRA_Eduarda Toledo, e ela é especialista, me indicaram, falando, não, chama a doutora Eduarda para falar desse tema, que ela sabe tudo de HPV. Então, aproveitando esse mês das mulheres, né, que a gente fala muito de câncer de mama, eu falei, não, eu quero falar sobre um tema que é importante. HPV tem vacina, evita um câncer, gente. Então, não tem como a gente não tomar essa vacina. Por favor, não deixem seus filhos, adolescentes, sem essas vacinas. Doutora Eduarda Toledo. Fala um pouquinho de você. Obrigada por aceitar o convite, né, tudo, e por vir aqui. E fala um pouquinho da sua formação, de onde você veio, por que você está em Taubaté. Pode falar lá. Obrigada, Carol, pelo convite, pela oportunidade. Realmente é um assunto que eu adoro falar, eu acho super importante. Agora a gente vai entrar em outubro, no Outubro Rosa, e realmente todo mundo acha que Outubro Rosa é a prevenção do câncer de mama, mas o câncer de colo é um assunto muito importante, é um assunto que mulher de toda a faixa etária devia se atentar a isso. Então, é um câncer que tem a vacina disponível no SUS. Então, a gente vai falar disso mais pra frente. Isso. E eu sou de São Luís, do Paraitinga. Você é de lá mesmo? Sou de São Luís. Eu sou formada em medicina em Volta Redonda, na Unifoa. E desde que eu me formei na faculdade, eu voltei a morar aqui em Taubaté e fiz a residência aqui no Hospital Escola, residência de ginecologia e obstetra. E me formei fazem 2 anos e agora eu faço uma especialidade em patologias de colo de útero e de vulva, doenças de vulva. Então, doenças bem relacionadas ao vírus do HPV. E cada vez mais a gente reforça a importância da vacina. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. E onde que você faz a especialização? Eu faço a especialização na faculdade do ABC. Nossa, que legal. Falaram pra mim, chama ela, porque ela sabe tudo. Você falou que você veio de um congresso agora, Isso, né? Acabei de chegar do Congresso Brasileiro de PTGI, que é Patologias do Trato Genital Inferior. E foi abordado bastante sobre a importância da vacina, as novas diretrizes do Ministério da Saúde. A gente tem uma novidade da vacina que saiu agora esse mês, que a vacina também vai ser liberada para pessoas que sofreram abusos sexuais. Isso eu vi. Muito então, é uma novidade. A gente tem a vacina que foi liberada também agora para comercialização no Brasil, que é a nona valente, a Gardasil 9, a nova vacina de HPV. Então, tem bastante assunto novo desse tema para a gente conversar. Que legal. Que lugar que está o câncer de colo de útero no Brasil, assim? Nas mulheres, é o terceiro câncer mais incidente. E nas mulheres jovens, o segundo. Então, só fica atrás do câncer de mama mesmo. E nas mulheres, em geral, atrás do câncer coloretal.
mas é um câncer bem incidente que tem a prevenção primária, a vacina, e a prevenção secundária, que são os preventivos, que a gente diagnostica as lesões iniciais nas fases antes delas virarem câncer, e a gente pode tratar também antes de virar. Então, e quando a gente deve começar a fazer o preventivo? Então, é um assunto bem polêmico, porque o Ministério orienta a partir dos 25 anos de idade. Tá. Por quê? Porque o HPV, vou falar um pouquinho do vírus, né? Isso. O HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível. São vários subtipos, aproximadamente 200 subtipos dos vírus. Aproximadamente 40 são os que mais causam as lesões no trato genital inferior. Tá. E então, aproximadamente 80% das pessoas sexualmente ativas já entraram em contato com o vírus. E não é só o contato com o vírus que vai proporcionar as lesões, o câncer. Então, a pessoa precisa ter uma predisposição genética, algum fator de imunossupressão, tabagismo, para desenvolver as lesões e até o câncer de colo ou câncer em outras regiões causados pelo HPV. Então, por que o Ministério indica não triar, né, não rastrear a mulher mais jovem? Porque você vai encontrar lesões por HPV, a presença do HPV na mulher ou no homem no início da atividade sexual, mas a maior parte vai ser eliminada espontaneamente o vírus do organismo sem causar lesão. Então, foi percebido que tinham muitos tratamentos sem necessidade, que o tratamento das lesões precursoras do câncer de colo são as retiradas das zonas de transformação. Retira um pedacinho do colo do útero que está doente para não progredir a lesão. Então, foi percebido que tinham tratamentos desnecessários, que acabavam interferindo no desfecho obstétrico da mulher mais para frente. Então, se preconizou o rastreio a partir dos 25 anos de idade. Tá. E para mulheres com algum nível de imunossupressão, seja a paciente HIV, paciente com transplantada, paciente que usa imunossupressor, o rastreio é indicado a partir do início da vida sexual. Mas para a população geral, a partir dos 25 até os 65 anos. Tá, do 25 até 65. 65, isso. E eu fiquei pensando aqui, então assim, realmente HPV é só sexual que transmite? Isso, né? O HPV é via sexual. E a gente ouve, né, que muita gente com medo de dar vacina, porque vai incentivar, né, a sexualidade das crianças. Então, agora o Ministério orientou que é a partir de 9 anos que vai fazer as vacinas, né? Isso. No SUS, a vacina que tem disponível é com 4 vírus, né? Isso. Que são os vírus mais importantes, tudo. E esse ano, 2023, né? Porque às vezes esse vídeo vai ficar aqui, né? Na internet, tudo, as pessoas vão ouvir. 2023 foi quando surgiu essa vacina no Brasil com 9 vírus. Então, ela protege contra 9 vírus. 5 vírus a mais. A mais do que a 4. Daí, a gente para e pensa assim... muitas vacinas, vou falar do meu ladinho aqui das vacinas e da pediatria, né? Quando a gente ouve um pai, uma mãe falando assim, eu não vou dar vacina de HPV, é muito cedo, com 9 anos, vou esperar, né? A gente sabe que as crianças, infelizmente, elas estão iniciando a vida sexual mais cedo, por isso que foi antecipado, não é isso? E também, quanto mais cedo dá a vacina, a resposta imunológica dessa criança vai estar melhor para desenvolver, para responder à vacina. Tem todo um porquê de estar antecipando. E muita gente esquece que a vacina, por exemplo, de hepatite B, que é uma vacina que a gente toma lá quando está no primeiro ano de vida, né? A primeira vacina que a gente toma, ela também é para evitar uma doença sexualmente transmissível. Então, ninguém questiona, né? Primeira vez lá, vai tomar hepatite B? Não, tem que tomar. Tem esse tabu com a vacina do HPV. Mas com o HPV ainda, tem esse tabu. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar bem de alerta isso, que é um tabu, é um mito, né? Tem nada a ver aumentar a sexualidade. A criança às vezes nem sabe por que ela tá tomando a vacina. Com 9 anos, você vai lá e dá a vacina. A criança não tem que escolher. Quem tem que decidir são os pais. Se o pai não quer dar vacina, ele vai ter que arcar com essa consequência, né? Sim. Então, assim, tem muita gente hoje em dia reivindicando direitos de, eu não quero vacinar. Gente, é direito da criança, dever dos pais.
A gente tem a opção de até chamar conselho tutelar, notificar isso, porque não está certo, né? E você está deixando de proteger o seu filho de uma doença muito grave, que é a consequência do HPV aí, que a gente, né, tá falando. Prevenir um câncer. Imagina você ter um câncer com 40, 50 anos, falando, nossa, meu pai não deixou eu tomar vacina e enrolou e a gente não tomou a vacina. E perde, às vezes, a faixa etária da criança que é disponibilizado pelo SUS, né? Isso. Porque, realmente, no SUS, é até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Se passar de 15 anos, o SUS não disponibiliza. Então, tem que ter esse cuidado de não Daí perder. Tem que fazer particular. Tem que fazer particular, E isso. particular, uma dose custa em média dessa 9 valente, eu vou chutar aqui mais ou menos, né? 500, 600 reais, né? Então, assim, não é barato. É uma dose, né? Não, eu tô falando média, né? Porque tem lugar que é mais barato, tem lugar que fica mais caro, né? Mas, assim, uma dose. Sendo que, depois de 15 anos, são 3 doses. Isso. Né? Então, assim, é bem importante. Quem tá ouvindo, compartilha aí, gente. Porque não dá pra deixar de tomar uma vacina dessa, né? Ah, mas eu quero fazer a particular que tem 9 vírus. Legal, você tem condição financeira, vá, faça, né? Mas a do SUS tem 4 vírus, protege muito bem. Muito bem. E o que você falou é bem importante, porque, inclusive, a faixa etária de 9 a 14 anos, o indicado são 2 doses, porque foi visto exatamente isso, que a capacidade imunogênica da criança, né, da produção de anticorpos é maior, então foi necessário para essa faixa etária 2 doses, e no adulto, né, a partir de 15 anos, 3 doses, justamente por esse motivo. É isso mesmo. Então, aproveitando, né, da criança de 9 a 14 anos, o SUS fornece 2 doses e pacientes imunocomprometidos, pacientes com HIV, transplantados, com alguma doença reumatológica, por exemplo, lúpus. Isso é bem importante, porque tenho bastante paciente imunocomprometida que não tem essa orientação da importância da vacina do HPV. É um vírus mais comum de dar lesões em pacientes imunocomprometidos. Então, pacientes que usam os imunomoduladores, pacientes que usam os antirretrovirais, né, HIV positivos. É muito importante as outras especialidades também que acompanham essas pacientes, encaminharem essas pacientes para vacinas de HPV. E para esse grupo, a vacina é disponível até os 45 anos, pelo SUS. Tá bom. Não, tô pensando também, né, que a faixa etária que não pode perder é uma faixa etária que passa com o pediatra. Com o pediatra. Né? Então, o pediatra não pode esquecer de falar disso, né? Isso. Porque vai perder a vacina do SUS se não falar. E o ginecologista também tem que lembrar de falar nas consultas. Tem que tipo mais um itemzinho que tem que fazer parte, porque eu vejo muito isso no consultório. As mães, né, ou pacientes adultas que passam comigo, eu vou falar de vacina, faz isso, faz aquilo, existe essa, e a pessoa não sabia que tinha. Né? Então, às vezes a mãe, ela se importa muito da vacina de meningite no filho, mas ela tomar uma vacina que evita câncer, né? O segundo, dependendo da faixa etária, câncer mais comum na mulher, tem vacina, né? E você pode tomar vacina e evitar. E quem teve HPV também pode tomar vacina, não é? Isso, quem já teve o contato, quem já teve lesões por HPV. É importante a gente ressaltar isso também, porque o HPV, ele não causa só o câncer de colo de útero. Ele causa câncer de orofaringe, de garganta. Ele causa no homem o câncer de pênis, o câncer de ânus. Causa na mulher o câncer de vulva, de vagina e de colo do útero. E as verrugas, né? Os condilomas. Então, a vacina que é disponibilizada pelo SUS, ela protege de 2 tipos de vírus, o 6 e o 11, que protege que são os mais causadores dos condilomas, e o 16 e o 18, que são os mais causadores dos cânceres. Em geral. Então, é bem importante ressaltar isso nas consultas. A gente vê muita mulher hoje na faixa etária de 30, 40 anos, que são mulheres que antigamente a vacina não estava disponível no calendário do SUS para elas. E é o grupo de maior incidência de lesões de HPV, né? Então, é importante qualquer especialista que acompanhar essa mulher ou esse homem, tanto um clínico, urologista, o ginecologista,
reumatologista, o otorrino, né? Porque é o que otorrino, pega o câncer ali de também, de orofaringe. Ressaltar a importância da vacina, por mais que não esteja disponível no SUS, né, para esse grupo que a gente acabou de falar, é importante checar o cartão de vacina, orientar que existe, orientar as doses. E reforçar a importância, porque no meu dia a dia, como a gente estava conversando antes, eu percebo que uma média de 70% dos meus pacientes não sabem o que é o HPV, não sabem da existência da vacina, que é uma vacina disponível, acessível. Você falou dos valores, é um valor um pouco alto, mas é um valor acessível. Eu acredito que para a maioria das pessoas, né, se organizar para fazer uma vacina que protege de um câncer que é bem incidente na mulher. Isso. E daí a gente fica nessa história de que é da mulher, HPV e tal, mas os homens, você falou antes, a gente estava conversando aqui, né? Antes de começar, que os meninos, a gente tinha uma ideia errada, que ele era só o transmissor do HPV. Isso. E não é, né? Foi visto, você falou que ele também se beneficiou com a vacina para evitar o câncer de pênis, de ânus e de orofaringe, né? Que é da garganta, tudo, não é isso? Isso, e a presença das verrugas, né? Genitais, principalmente, que a vacina também protege no grupo masculino. Isso, legal. E a vacina que é a 9 valente, ela protege contra o 16, o 18, o 6, o 11 e mais... 5... Pode falar. Pode falar. É que a gente já tinha anotado aqui pra gente não se perder. Então, a vacina 9 valente, ela protege com 16, 18, 6 e 11, 31, 33, 45, 52 e 58, que são os tipos de HPV que as vacinas protegem. Isso, que são... Eles acrescentaram mais 5 subtipos oncogênicos, que são esses subtipos que causam também os cânceres de colo e esses outros que a gente acabou de referir. Então, e o que foi avaliado nos estudos? Que a quadrivalente, ela protegia de aproximadamente 70% do câncer de colo. E teve um acréscimo de 20% na proteção com a nova vacina. Então, de 70% de cobertura, vai para 90% de cobertura para câncer de colo e de útero. Olha que Todos legal. os cânceres tiveram um aumento na porcentagem, né, de proteção, mas o de colo foi o último estudo que saiu mostrou que foi o que mais teve aumento da proteção de 70% para 90%. Que legal, né? No Brasil foi em 2014, né, que entrou essa vacina aqui. No calendário do SUS. Na Austrália, eu sei que já tem um estudo, assim, eles já avaliaram que meio que acabou o câncer de colo de útero, né? Porque eles já fazem a vacina para toda a população, assim, né? E imagina um câncer acabar, né? É bonito, assim, de falar que isso é por causa de uma vacina. Conseguiu, né, terminar com uma história tão triste, né? Sim, e é muito importante. E o que a gente percebe são alguns desafios que a gente encontra aqui no Brasil ainda. Aproximadamente a cobertura vacinal do HPV, a gente teve uma dificuldade agora por conta da pandemia, né, que o mundo inteiro passou, diminuiu. Acho que você ali na pediatria também teve esse feedback, diminuíram as taxas de vacina, mas a porcentagem atual do Brasil é que 57% das meninas da faixa etária de 9 a 14 são vacinadas e 40% dos meninos. Então, assim, um dos desafios na nossa classe médica, de profissionais da saúde em geral, né? Desde o acolhimento, da enfermagem ali no serviço de saúde, propagar a informação da vacina, checar o cartão, explicar para os pais sobre a importância da vacina e acabar com esses tabus de que inicia a sexualidade, de que a vacina causa o HPV, a vacina não causa o HPV. E a informação mesmo do que é o HPV, do que é o câncer de colo. Então, assim, surgem muitas dúvidas recentes no consultório em relação à nova vacina. Vou aproveitar para dar o recado se alguém tiver alguma dúvida. Doutora, eu já vacinei, eu já fiz, seja pelo SUS, a quadrivalente, ou particular. Eu preciso refazer a nonavalente? Eu posso refazer?
Então, queria deixar essa mensagem também, que é uma dúvida bastante frequente. Iniciou a comercialização da nona valente em março, agora de 2023. E a vacina pode e deve ser reaplicada por conta desse aumento de 20% da proteção que ela gera em relação à quadrivalente. Então, quem já tomou o esquema completo, o indicado é refazer as 3 doses da nona valente com intervalo de 1 ano depois do término da quadrivalente. Atualmente, nas clínicas de vacina, pelo que eu pesquisei, não estão mais disponíveis a quadrivalente nas clínicas privadas, somente a nona valente. Isso. Então, são 3 doses. Os meninos também podem tomar. A faixa etária na bula da vacina é dos 9 aos 45 anos, mas pacientes que já foram expostas ou pacientes que não foram expostos ao HPV, mas que passam essa faixa etária de 45 anos, não é contraindicado. E aí a gente orienta cada médico assistente orientar a sua paciente sobre a tomada da vacina, quantas doses, mas não é contraindicado, contraindicação atual. É só para gestante e para quem tem alguma reação alérgica a algum componente da vacina. E a gestante, por exemplo, se a pessoa tomou a primeira dose e engravidou, ela suspende as outras aplicações durante a gravidez e depois do término da gravidez continua o esquema das outras doses faltantes. Eu achei legal que você tinha me falado também que a OMS tem um projeto do SUS 90-70-90. Explica. Isso. O Ministério da Saúde abraçou esse projeto da OMS, que os outros países já estão pondo em prática, como você falou da Austrália, que o percentual de população vacinada é muito alto, a maioria das pacientes. Então, esse projeto da OMS é que até 2030... Eles nomearam um projeto de 90-70-90, que até 2030 tem como objetivo 90% do grupo prioritário das vacinas de 9 a 14 anos estarem vacinados, tanto os meninos quanto as meninas. 70% das mulheres terem feito um teste de HPV, de pesquisa de HPV, a partir dos 25 anos, não só a citologia, né, que é o preventivo, mas também a pesquisa de HPV. E 90% das mulheres diagnosticadas com câncer tendo acesso ao tratamento em tempo hábil, com acesso, né, aos tratamentos, sejam cirúrgicos, de radioterapia, de quimioterapia, que são os tratamentos atualmente do câncer de colo. E esse teste HPV não é só o Papa Nicolau, que é a citologia que a gente fazia, né, todo ano lá, que a gente vai no ginecologista e tal. Agora tem um exame mais, que você falou que é PCR, real time. Isso, que é a pesquisa do vírus do HPV. A gente pesquisa os vírus de alto risco, né, que são os vírus oncogênicos. Então, que causam câncer, que causam o câncer. Então, não só, porque a citologia, que é o preventivo, ele é muito importante. É o que o SUS disponibiliza atualmente para rastreio, para prevenção secundária, né? E, então, é um exame que ele avalia a lesão do HPV nas células ali do colo do útero. Mas essa pesquisa do HPV, real time, é a pesquisa do vírus na mucosa do trato genital inferior da mulher ou do homem, antes dele causar a lesão. Olha, que então, legal. A pessoa que... Então, vai fazer o Papa Nicolau, daí tira... No mesmo material. Lesão, você pega, esse material vai lá pro laboratório, é isso? Na verdade, não precisa ter a lesão. O mesmo material ali, o esfregaço da citologia ali, que você encaminha para fazer o Papa Nicolau, você consegue no próprio material fazer a pesquisa do HPV. Que legal. De alto Mas risco. Isso o convênio já cobre? Convênio já cobre. Que legal. E é muito caro se alguém está ouvindo e vai fazer particular? Porque quer fazer isso aí? Em torno de uns 180, 200 reais. Caro, né? E pesquisa o HPV de alto risco. E você pode combinar. A gente chama de dual teste. Você faz a citologia e a pesquisa do HPV de alto risco na mesma coleta, do mesmo material, em meio líquido. E daí, dependendo do que der, você vai tratar. E qual é o tratamento do HPV agora? Dependendo da lesão, você encaminha para um exame que chama colposcopia, que é um exame que você vai avaliar com um microscópio, se
tem a lesão, porque você pode ter a presença do vírus de alto risco que você diagnosticou nesse exame e não necessariamente ter a lesão. Tá. E aí você vai acompanhar essa paciente que você sabe que tem o vírus mais de perto, com uma frequência maior que é no isso consultório. Que você tá especializando. Que é a minha especialidade, que são exames para avaliar essas lesões precoces do HPV, para elas serem tratadas e não evoluírem para o câncer de colo, câncer de vulva. Tá. Então, e aí se tiver lesão precursora, né, de câncer de colo de útero, o tratamento é uma retirada de um pedaço do colo do útero. A gente chama de EZT, que é retirada da zona de transformação, o CAF, a conização, que é mais conhecida. E são tratamentos que previnem que aquela lesão inicial progrida para o câncer de colo de útero. Tá. E tá bom, mas infelizmente não deu tempo, tá com câncer de colo de útero. Daí o tratamento é sempre retirar o útero? Não, nem sempre. A paciente passa por um estadiamento, vai ser avaliada, depende do tamanho da lesão, se a lesão está restrita ali no colo do útero, se já se estendeu para a vagina, se já se estendeu para toda a cavidade pélvica. Então, a paciente passa por um estadiamento. Atualmente, os casos cirúrgicos, eles têm sido a minoria por conta do tamanho das lesões que as pacientes já são diagnosticadas. Olha, então, atualmente... diagnóstico precoce, né? Isso, o tratamento cirúrgico é mais voltado para os diagnósticos precoces. As lesões maiores ou as lesões que já comprometem alguma outra estrutura ali ao redor do colo do útero, ou as lesões no colo maiores, os tratamentos hoje em dia já são mais voltados para químio, para rádio, para braquiterapia, que é uma radioterapia voltada ali para o colo do útero. Então, os tratamentos cirúrgicos hoje em dia não são a maioria. Que bom, e estão todos disponíveis pelo SUS. Tá, e daí às vezes tem quimioterapia também. Isso. Mas a quimio geralmente é para reduzir o tumor ou... Depende, cada caso Depende, cada caso é depende do estadiamento. Tá. E aí, geralmente, a paciente passa por alguns exames de imagem, ressonância, para avaliar a extensão do tumor ali no colo do útero, ali na pelve. E o tratamento é seguido de acordo com o estadiamento mesmo. Tá bom. Eu acho que a gente falou de tudo, de né? tudo. Do HPV, do câncer, o que a vacina faz. Isso. O tratamento, o diagnóstico, né? Eu tive 2 situações, assim, 3, que eu me lembrei uma aqui no meio do caminho. Quando eu era na faculdade, que teve uma paciente da gente que teve que fazer... Faz tempo, gente, eu me formei há 20 anos atrás, tá? Não sei se agora existiria, mas ela teve que tirar tudo, assim... me assustou na época, assim, porque ela teve que fazer cirurgia, retirar o útero, a vagina, a vulva. Foi uma cirurgia, assim, assustadora. Que eu falei, gente, isso existe? Como que vai sobreviver? Né? Então, não sei se isso existe ainda. Acho que você está falando que geralmente chega com menos lesões. Isso. A lesão está menor, então não chega nesse nível, né? Mas... Eu vi isso na faculdade. Existe, principalmente quando são casos de recidiva do tumor, aí faz uma cirurgia mais ampliada ali da pelve. Nossa, muito triste, Sim. né? Então, muito triste. O objetivo é sempre o diagnóstico mais precoce para um tratamento... Para não chegar nesse nível, menos né? agressivo e mais eficaz. E também, recentemente, né, eu tenho uma conhecida... que ela tem a minha idade, 44 anos, e ela tá fazendo químio porque ela teve câncer de colo de útero, tudo. E uma vez eu tava fazendo uma live, e ela, na live, comentou lá, falou assim, como eu queria ter tido essa vacina, né, na minha época, ter tido a oportunidade de tomar, né, porque talvez eu não estivesse passando por tudo que eu tô fazendo. Agora ela queria mandar um abração pra ela, né, eu queria chamar ela aqui, mas não sei se a gente vai conseguir, porque ela sempre ela tá fazendo tratamento de químio de novo, então tá bem, bem difícil mesmo. Então, isso existe, tá aqui no nosso dia a dia, né? Uma pessoa da minha idade. Todo mundo conhece alguém que já teve esse diagnóstico. E uma outra pessoa também muito querida minha, que a gente trabalhou junto, e ela não tinha filho. A primeira já tinha filho, tudo, né? Tudo. Mas essa outra, ela não teve filho, né? Não teve oportunidade. Provavelmente tinha vontade de ter filho, né? E ela teve a lesão e ela teve hemorragia, então aconteceu algumas coisas e ela teve que retirar o útero.
Por causa da HPV, tudo isso. Então, assim, eu fico imaginando, né? Tantas situações que uma vacina poderia ter evitado, né? Sim. Então, acho que é importante a gente olhar para isso. Quem está ouvindo, ouça, compartilha aí na família, né? Eu sei que em várias famílias, várias pessoas da nossa idade, 30 anos, 40 anos, não tiveram essa vacina pelo SUS. A vacina não é barata, realmente, mas quanto custa, né? Prevenir um câncer. Prevenir um câncer, né? Tipo, você fala assim, nossa, tô com câncer que eu poderia ter tomado vacina. Então, o câncer de colo de útero é assim, né? Ele tem essa vacina da HPV, a gente tem essa vacina nova aqui que contra 9 vírus que são oncogênicos. Né? Eles não são feitos a vacina só para vamos fazer uma vacina, é para evitar câncer. Então, por isso que ela é vendida, ela é feita, né, tudo. Eu acho que é importante quem está ouvindo ouvir bem a gente assim. Eu acho que a gente pode terminar, né, Eduardo? Sim. E eu queria, sempre quando alguém vem aqui, eu sempre peço para a pessoa deixar um recado na câmera ali, rapidinho. O que você falaria para quem está ouvindo, o público leigo, o público, né, da área da saúde aí, que não tá igual a gente aqui nessa área, mas que pode ser aquela pessoa que vai falar, faça vacina e tal. Deixa o recado. Tá, vamos lá. Então, o meu recadinho de hoje vai primeiro, para os pais, para os adultos, que leve seu filho para o pediatra, para o posto de saúde, atualiza o cartão de vacina, questione, saiba o motivo daquela vacina, a importância, né, de prevenir um câncer no seu filho, na idade adulta principalmente. Procure o seu ginecologista, você adulto, questione se você tem alguma contraindicação, faça essa vacina, é muito importante. São 3 doses, com intervalo de 2 e 6 meses da primeira dose. Faça o exame preventivo, procure o seu ginecologista para fazer a sua rotina. O exame do preventivo ainda é uma prevenção bem importante, uma prevenção secundária. Ela diagnostica as lesões em fase iniciais, proporciona um tratamento na fase adequada. Então, o recado de hoje é questione o seu médico, procure as clínicas de vacina, procure o posto de saúde mais próximo para os seus filhos serem vacinados. E principalmente as meninas, mas também os meninos, porque a cobertura está caindo cada vez mais dos meninos. Então, a gente já falou aqui hoje na conversa a importância dos meninos também serem vacinados. E as pacientes mais velhas, que saem da faixa etária ali, que tem na bula da vacina, também é importante a vacinação. Vários estudos mostram que a senilidade, a imunodeficiência senil da mulher, depois dos 50, 60 anos, reativam lesões por HPV. Olha. Então, o HPV pode estar latente e, na terceira idade, ele voltar a ter alguma lesão, aparecer alguma lesão. Então, é importante a mulher mais velha também aplicar a vacina. Acho que é isso. E... Isso mesmo. De mensagem final, acho que foi. Tá ótimo, tá, né? Ótimo. Muito obrigada por ter Imagina, vindo. Obrigada a você Aprendi pelo bastante. Convite. Valeu a pena esperar você ter ido no congresso. E se tiver novidades, você volta. Tá, se achar pode deixar. que tem temas importantes que a ideia é continuar aí o ano que vem, né? Isso. Vamos tentar aí. E a ideia é essa, né? Esse canal aqui é para as pessoas ouvirem novidades, temas sobre imunidade, entender que, olha só, uma imunologista, alergista aqui conversando com uma ginecologista e a gente tem o que falar, né? Sim. Então, é uma vacina que muda a vida dos nossos pacientes, das nossas famílias, né? Eu sempre falo para os alunos, assim, da faculdade, uma pessoa doente é uma família doente. Então, a gente sabe que, imagina uma pessoa com uma lesão tão grave como essa, que é o câncer, todo mundo vai ficar preocupado, muda a rotina de todo mundo, né? Então, a gente tem como prevenir, é só ir atrás, né? Isso. Se o seu médico não falou, vai numa clínica, vai no postinho, se informa, vai atrás, é seu direito. E se você não tiver mais com esse direito, já perdeu a fase, vai fazer particular, mas
tem que fazer, né? Exatamente. E para os nossos colegas também é importante deixar o recado de checar a carteirinha, falar sobre as vacinas, né? Principalmente a do HPV, mas as outras, eu brinco com meus pacientes que eu atendo só paciente mulher, mas que elas esquecem que a dupla adulto é a cada 10 anos. E aí você pergunta da carteira de vacina, doutora, mas eu preciso trazer a carteira de vacina aqui na consulta, eu preciso refazer a dupla adulto a cada 10 anos. A gente sempre checa as vacinas, né, de hepatite, como você falou, a de HPV na paciente acima de 50 anos, de herpes zoster. Então, é importante a gente criar esse hábito na nossa consulta, ali no nosso dia a dia também. É mesmo, igual medir pressão, né? Exatamente. Ver a glicemia, pedir exames de rotina, ver se vacina, né? Porque tem muita vacina nova, muita novidade, é o médico. A gente sabe exatamente, assim, quando um médico falou numa consulta, eu tenho clínica, então a gente vê. Os pacientes falaram assim, nossa, o meu ginecologista mandou eu vir aqui, sabe? Falou para eu fazer essa vacina. Gente, virou... É lei, assim. Claro que as pessoas às vezes podem enrolar, não fazer. Mas muitas pessoas que vão tomar vacina é porque um médico falou. Sim, e explicar o que é a vacina, o que é o HPV, a importância da vacina e quebrar os tabus ali, tirar as dúvidas, os mitos de que a gente sabe que chegam nos pacientes. Se você questionar o porquê a mãe não vacinou, você vê as mais diversas respostas, mas a maioria é de que não sabia da importância da vacina. Então, acho que o recado é esse. A gente, como profissional da saúde, difundir a informação correta e os profissionais da saúde, os professores, também reforçarem essa importância ali, que estão mais no dia a dia da criança. Isso, legal. Isso mesmo, gente. Obrigada, compartilhem, né? E até a próxima.